Bom, boa tarde a todos. Com muita satisfação que nós damos início a mais uma etapa do projeto da Júris, Departamento de Direitos Humanos, juntamente com o Departamento de Comunicação Social, que é sobre o tema Debates em Direitos Humanos. O foco de hoje é um painel sobre as cotas no Poder Judiciário. E nós contamos com a presença dos painelistas, nossos colegas já conhecidos e consagrados, o Rui Portanova, Roger Halpe Rios e o Ingo Sarlet. Gostaríamos também de agradecer a presença do nosso presidente da Júris, Dr. Eugênio, vice-presidente Gilberto, colegas magistrados, saudar a presença que muito nos honra do governador Alceu Colares, primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, demais estudantes da Uniriter, senhoras e senhores. O nosso painel começará com a exposição de cada um dos debatedores, aqui, dos painelistas, e, ao final, nós teremos um espaço para discussão e participação da plateia. Então, de imediato, eu passo a palavra ao colega Rui. Primeiramente, agradecer o convite da Júris para a gente conversar sobre cotas, sobre raça, sobre racismo. Que eu tenho pensado qual é a melhor forma da gente começar a falar nesse tema. E eu escolhi tomar como fio da meada a questão da violência. A ideia que eu tenho é que nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. Extremamente violenta. E há uma tendência a que a gente coloque essa ideia de violência da sociedade na perspectiva mais da ordem criminal. Mas, por um outro lado, seguidamente, a gente identifica violências que, enraizada na nossa sociedade, que opera em uma outra frente, mas não menos violenta do que a violência no campo criminal. Esta violência opera, esse outro tipo de violência opera, na minha... Quanto tempo nós vamos falar? Na minha perspectiva, em relação aos negros, em relação às mulheres, em relação aos pobres, em relação às religiões, em relação às classes, em relação às profissões, em relação aos sem terras, em relação aos homossexuais. Só para a gente passar rapidamente, para mostrar como o Poder Judiciário comete essa violência também. Imagine quanta violência que nós, juízes, cometemos contra os homossexuais quando negamos, durante toda a vida, todo o tempo, as uniões e as adoções de homossexuais. E hoje nos vangloriamos que a jurisprudência avançou no sentido, mas se esquecemos que nós sacralizamos uma violência, uma injustiça durante muito tempo de pessoas que vieram ao judiciário na esperança de que o judiciário vendo a garantia de determinados fatos, e nós, às vezes até com algum deboche, né, negamos esse direito. O mesmo acontece com os negros. A sociedade é extremamente violenta em relação aos negros. E principalmente quando chega no momento de fazer a questão das cotas, de se questionar a questão das cotas, então essa violência aparece com mais vigor, né, nessa relação. A gente, no judiciário, comete esse tipo de situação em relação aos negros,
E, por favor, eu não estou falando de decisões recentes nenhuma, porque eu tenho um medo que me pelo de responder a um processo, não estou falando de decisão nenhuma, mas eu estou falando das formas como se conduzem essas situações. E a violência agora, para pegar a questão da cota e para pegar a questão dos negros, em relação aos negros, ela se faz de uma forma, do meu ponto de vista, extremamente brutal. Até por causa do tipo de racismo cordial que nós temos no Brasil. Ela se faz de uma forma, por exemplo, para começar a conversa, silenciosa. Não se fala, e aí a Júris tem todo o crédito por abrir essa questão, não se fala do racismo entre nós, né? Eu que tenho uma aproximação com os movimentos negros, por exemplo, o cara quer contar uma piada de negro, já olha para mim e diz: ah, não podemos contar aqui, porque o Porta Nova é negrão e tal. Daí eu costumo fazer uma brincadeira e dizer: olha, tem duas coisas. Como eu sou autoridade, eu sou obrigado a prender. Né? E como tu vai contar a piada, se eu não te prender agora, como não prescreve, eu posso te prender amanhã, depois ou daqui a 20 anos. Quer dizer, tu te cuida mesmo. Então, mas ela se faz de uma forma silenciosa, perversa, constante, diária. Tá? E porque não se conversa sobre isso, não se fala sobre isso. Não tem curso esse tipo de silêncio. Né? As pessoas não se fala em reuniões, em situações, não se conversa sobre o racismo do qual nós temos. E talvez seja o pior racismo que nós temos no Brasil, pior do que o racismo dos Estados Unidos. Pior racismo do que... Porque aqui foi tudo muito cordial, foi tudo muito acordado, enquanto que nos Estados Unidos se passou por situações de violência real daí, e se teve que fazer uma aproximação em relação meio que na marra, meio na luta das pessoas. Aqui também teve luta, mas se passa uma certa ideia de que foi tudo muito acordado, tudo muito aconselhado. Então, nós não falamos disso. Nós temos um silenciamento em relação a isso. Não se toca nessa questão quando trata do interesse de mais de 50% da população brasileira. E há um silêncio no falar, na conversa, no tema, e parecido com o silêncio de nós apresentarmos o nosso namorado ou nossa namorada negrona ou negrão quando a gente vai numa janta para levar para os nossos pais. Dá aquele silêncio, aquele constrangimento, é um tema que nos toca, que nos aborrece, aquela situação que nos coloca. Então, esse é um silenciamento. Então, tem essa perspectiva de silêncio que faz com que essa questão raça, com essa questão cota, nos toque. E é, por igual, uma questão daltônica. Por que ela é daltônica? Porque nós ali, principalmente no tribunal, olhamos e não vemos. Nós não vemos problema nenhum. Primeiro, porque nós passamos no concurso, estamos ali todos nós entre brancos, não tem preto no tribunal, não tem preto no judiciário, e a gente, então, a gente vê só uma cor. Como se todos estivessem, de uma certa forma, uniformizados. Então, são todos da mesma cor. São todos do mesmo jeito, todos com a mesma cultura. Não tem nenhum batuqueiro, não tem nenhum candomblé, são todos iguais. Então, nós somos daltônicos. Então, a gente não consegue sair de uma inércia, de um silêncio, para olhar e ver, olha, isso aqui está errado. Porque tem 50% de negros no Brasil e nós só somos brancos. Tem 30% de negros no Rio Grande do Sul e não tem negro na judicatura. Ou tem um que o outro que é a grande exceção, eventualmente. Então, é como que, cientificamente, a gente não consegue dar o impulso para ver a necessidade da diferença em relação a essa situação. Então, nós
do judiciário, muito mais principalmente, agora eu começo a falar do judiciário, acabamos não reconhecendo o problema, porque nós não vivemos com o problema. Nós não temos negro para viver com esse problema. Então nós não reconhecemos, é uma brancura tal, né, que nós não reconhecemos o problema. Porque nós também não vivemos com negros. Nossos colegas, nossos vizinhos não têm negros. Então, nós vivemos num mundo que não necessariamente vivemos. Então, nós não vemos, nós não aprendemos a ver, apesar de sermos intelectuais, nós tínhamos que ter essa visão ampla, né, nós não conseguimos ver esta situação de discriminação e de preconceito que existe em relação aos negros. Bom, como se sabe, as universidades, a partir de uma decisão do Supremo, e principalmente ligada com Brasília, instituíram cotas. E o Supremo, de novo, 10-0, né, disse com todas as letras que não tem inconstitucionalidade nenhuma na opção por se fazer cota. Pelo contrário, é o fazer justiça, é o fazer a igualdade, né, quando se institui as cotas. E com isso me parece assim que do ponto de vista do maior intérprete da Constituição, do ponto de vista judiciário no Brasil, essa questão está absolutamente resolvida. Está absolutamente resolvida. Não há mais dificuldade nenhuma. E qual tem sido o resultado dos negros nas universidades? Porque sempre teve aquela ideia de quem era contra as cotas, de dizer que ia diminuir a classe, a categoria e tal. Bom, a qualidade, né, dos alunos e tal. Bom, o resultado das pesquisas que se tem feito são os melhores possíveis em relação às cotas dos negros. As desistências nas universidades são maiores com os brancos do que com os negros. A questão da qualidade do trabalho, das notas, né, que a direita gosta muito de saber qual é a nota, né, que tem. No início há uma pequena defasagem em relação aos negros, mas o aproveitamento cresce de tal forma que no curso do curso, né, se equiparam, acabam se equiparando. Ou seja, naquele que é o detalhe mais importante, ou seja, para a universidade, não como tu, mas como tu sai da universidade, aí que tu identifica o ensino. Nesse ponto, os negros são absolutamente iguais aos brancos. Tem uma situação absolutamente igual a branco. Eu não quero me alongar no passar do meu tempo aqui, mas, e nem gostaria de fazer leitura também, mas eu preciso passar para vocês algo que eu acho absolutamente indispensável, que é a situação que está retratada no filme Crise. Eu transcrevo esse texto aqui no meu voto, em que um dos quatro que votou pela constitucionalidade da nossa lei gaúcha, do filme Crise, que esse filme é interessantíssimo, porque ele é um documentário feito pelo Ricardo Draw, em que ele filma os personagens. É o presidente Kennedy, é também o irmão do presidente, o Bob Kennedy, é o governador, o Wallace, do Alabama na época, e são... Como é que a coisa aconteceu naquele que o Forrest marca, diz também, que é a entrada daqueles 3 negros na universidade que estavam se preparando para fazer. Então, esse filme documenta esse momento, essa situação de crise que tinha, essa dificuldade que o governador não queria cumprir. E o Kennedy, então, age de forma a fazer cumprir a Constituição. E, no fim do filme, o Kennedy faz um pequeno discurso
que eu transcrevo de acordo com o que conta da transcrição do inglês ali do filme. Diz o artigo, parece feito para nós aqui, o discurso. Diz assim: espero que todos os americanos parem para examinar suas consciências sobre este e outros incidentes semelhantes. Ele estava falando da resistência do governador. Esta nação foi fundada por homens de muitas nações e antecedentes. Foi fundada sobre o princípio de que todos os homens são iguais. E os direitos de cada homem diminuem quando os direitos de um homem são ameaçados. Estamos nos confrontando principalmente com uma questão moral, antiga como as escritas e clara como a Constituição americana. O cerne da questão é se todos os americanos devem ter direito e oportunidades iguais. Se vamos tratar nossos compatriotas como desejamos ser tratados. Se um americano, por ter a pele escura, não puder desfrutar da vida plena e livre que todos nós desejamos, então, qual de nós estaria disposto a ter a cor da sua pele mudada e colocar-se em seu lugar? Quem dentre nós se satisfaria com as recomendações de paciência e atraso? 100 anos de atraso se passaram, desde que o presidente Lincoln libertou os escravos, e mesmo assim, seus herdeiros e netos ainda não estão totalmente livres. Eles ainda não estão livres das algemas da injustiça. Eles ainda não estão libertos da opressão social e econômica. E esta nação, por todas as suas esperanças e motivos de orgulho, não estará totalmente livre até que seus cidadãos estejam livres. Portanto, estamos enfrentando um crime moral como país e como povo, que não pode ser resolvida por uma ação policial de repressão. Não pode ser usada para aumentar as demonstrações nas ruas. Não pode ser calada por movimentos simbólicos ou conversas. Este é um momento de agir no Congresso, em seu Estado, em organismos legislativos locais. E ainda, acima de tudo, em nossas vidas cotidianas. É disso que falamos. E esta é uma questão que diz respeito a este país e a tudo aquilo que defendemos e para alcançarmos o que desejamos. Peço apoio de todos os nossos cidadãos. Agradecia o Kennedy e eu agradeço também. Muito obrigado.